existe uma acumulação de matéria orgânica muito grande e a formação, você vê o horizonte A aí, vai até 1 metro, né? 1 metro e pouco, beirando 1 metro. Então, isso só em condições de clima mais amenizado, frio, mais lá no sul do Brasil. Nessa região aqui tem que ter uma condição de amenização do clima por ser alto e sendo úmido, com umidade relativa elevada, embaixo de uma floresta umbrófila, uma floresta úmida, então permite uma acumulação e o relevo plano dessa matéria orgânica em grande profundidade. Daí forma o que chama um horizonte úmico. No caso aí, por se tratar de um solo uniforme, uma textura argilosa, ele encaixa no latossolo. Latossolo amarelo porque a cor dele é amarela embaixo, muito distinto de latossolo amarelo de tabuleiro. Aqui ele é friável, soltinho, bem diferente. Ele é distrófico, que vocês vendo aí na página 26, vocês vão ver que a saturação de base, o valor V dele é baixíssimo. Então ele é distrófico por isso. Ele tem um pouco de alumínio, mas ele é um solo distrófico, um solo pobre em termos de química, quimicamente é um solo muito pobre. Entretanto, é um solo com boas condições físicas. Hoje em dia se procura muitas vezes um solo com boas condições físicas e que tenha um relevo favorável para a mecanização, mas a pessoa resolve o problema químico com adubação, calagem, etc, etc. E então prefere-se até trabalhar com solo desse tipo. Antigamente se procurava solo que tivesse a fertilidade natural mais alta, mas aí entra relevo, profundidade e outras coisas desfavoráveis. Então hoje em dia se prefere solo desse tipo. Como tem o solo do cerrado, que era tido como solo imprestável para a agricultura, hoje são grandes produtores de soja no Brasil Central, Goiás, Mato Grosso, parte de Minas, parte da Bahia. As áreas planas, solos profundos, com boas condições de drenagem, boas condições físicas, é preferível para se trabalhar com eles. Quando o solo tem um problema físico, que nós vamos ver no outro perfil, no planossolo, problemas físicos muitas vezes você não pode resolver, não tem como resolver, então prefere-se trabalhar com solo desse tipo. Vocês estão vendo aí na página 26, que ele é o quê? Ele é ácido, né? Ele é um solo ácido, é um solo que tem teores, a saturação de base baixa, quer dizer, cálcio, magnésio, potássio, sódio, tudo valores muito baixos. E nós vamos ver no outro perfil lá um solo com teor de sódio elevado, bem distinto desse, e outras condições também de queima, né? E aí nós temos um valor T, quer dizer, a capacidade de troca de carga também é baixa, né? Saturação para alumínio ainda não é alta, né? Baixa ainda, porque tem os valores aqui, alguma coisa de cálcio, magnésio, apesar de baixo, mas que compensa isso. Fósforo, como sempre, fósforo na maioria dos nossos solos tropicais, sempre é fósforo baixo, né? Isso é o normal dos nossos solos. Excetuando em Fernando Noronha, que nós temos solos mais ricos em fósforo do Brasil. Mas são exceções, o normal é ter solo com fósforo baixo. Então esse é um exemplo de um solo que tem boas condições físicas, mas quimicamente pobre. E, bom, em princípio é isso. Se o Coelho quiser acrescentar alguma coisa, acrescente. Coisa que... Só chamando a atenção, na análise química que vocês veem que a capacidade de troca na página 26, ela é bem mais alta em cima, refletindo a abundância, o teor de matéria orgânica que aparece aí, que é uma coisa muito relevante no caso desse perfil, tem muita matéria orgânica. E por isso que esse tipo de horizonte, quando se faz o uso do sistema de classificação, juntando o teor de carbono, a espessura do horizonte, mais o teor de argila, ele cai no horizonte A1, que é uma coisa rara, seria uma coisa bastante sui generis aqui pra gente, né? Uma coisa bastante rara. A gente vai encontrar em vários lugares do Planalto da Borborema, mas nessa condição de brecha de altitude, de clima ameno, temperatura média mais amena,
uma umidade relativa um pouco mais alta do que nos arredores. Então, nessa condição, como o Dr. Paulo já explicou, é onde a gente vai encontrar essa condição sui generis. E complementando, nas análises químicas, nós acabamos de fazer a pergunta para ter a resposta. Eu tenho escrito aí 100 mol de carga por decímetro cúbico no complexo ativo, leia-se 100 mol de carga por quilograma. Foi de fato em peso, porque senão a gente teria que fazer uma conta usando a densidade para fazer a conversão. Então já está em peso, é só o erro da unidade, então o valor está correto. E na análise química total, aí feita pela fluorescência de raio-x, os valores estão aí em percentagem. O que vocês devem, no momento, desconsiderar são as relações KI e KR, porque elas são feitas em relação à análise da argila, ou seja, a análise química da argila. Porém, como esse método foi feito para a terra fina, então o cálculo da relação KI ele não está correto. Então vocês esqueçam o valor de KI e KR. Como tem a mineralogia da fração argila vai dar essa resposta, porque o valor KI ele dá uma estimativa, dá uma ideia dos tipos de argila minerais que prevalecem no perfil. Se o valor estivesse correto, estaria incoerente com a mineralogia, porque aqui está acima do valor 2, chega a quase 2,5, etc. Não corrobora a mineralogia caulinítica desse solo. Logo, esses valores de KI e KR vocês não considerem aqui, porque eles não podem ser calculados pela terra fina, e sim pela argila, né? Nas análises, tem análise mineralógica aqui, professor? Tem, sim. Assim, na página 24, né? Então, como esperado, vocês veem aí a reflexão que se destaca na mineralogia é a da caulinita, né? Também se destaca um quartzo, como esperado, que é um solo de altíssimo grau de intemperismo, como são os latossolos. Então, o que se espera? Só vai ficar o que é muito estável, que não consegue ser mais transformado pelo ambiente, na condição ambiental. O que sobra aqui, o que é estável, é a caulinita, quartzo, e dependendo da condição de umidade de drenagem, pode aparecer alguma coisa de gibsita, como sugere aqui alguma reflexão, mas é uma coisa muito difícil de se confirmar, porque aqui foi feito na terra fina, teria que se separar as frações areia, argila e silt, fazer uma análise mais detalhada para poder confirmar isso daqui. Então a ideia global pela terra fina é que o que predomina está coerente com o tipo de solo, com a evolução pedogenética dele. É um solo caulinítico que apresenta na sua fração areia os minerais resistentes ao intemperismo, como é o caso do quartzo, que aparece aqui a reflexão, e alguma coisa de anatase também, que são óxidos de titânio resistente ao intemperismo. E dessa maneira a mineralogia corrobora a morfologia. E o que não está coerente, como já falamos, é o KI, porque foi feito na terra fina. Deveria, para poder, pela metodologia da fluorescência de raio-x, teria que separar a fração argila e fazer na fração argila. Aí sim daria o valor correto. Pela metodologia do ataque sulfúrico, ela já vai estimar o que está na fração argila, que é o método que ele é feito para funcionar daquele jeito. Então, a mineralogia corrobora a morfologia e, portanto, o Dr. Paulo Pinge agora pode discorrer com seu conhecimento e a gente aproveitar todo o potencial de conhecimento que ele tem com relação à classificação, que está bem visível pela morfologia. Se eu poderia agora relatar agora a classificação segundo o nosso sistema, professor? Sim. Antes eu gostaria de falar que o valor de KI de solos cauliníticos, ele atinge no máximo 2,2. Passou disso, já está saindo da caulinita, dos cauliníticos típicos. Então, esses valores aí, como ele já comentou, não estão, né, não deve ser levado em consideração. Porque num solo desse tipo, no máximo que poderia ser é 2,2. Normalmente é 2, chegando a ter no máximo 2,2. Sim, o que mais que você falou? A classificação agora. Sim, a classificação dele. Por que ele é um latossolo? Porque é um solo uniforme em textura, não tem a concentração de argila no B, a argila está distribuída uniformemente
tem pequena diferença do A, mas isso aí pode ser até por questão de dispersão da matéria orgânica. Então, ele é uniforme. Então, o B dele é um B friável, solto, característico do solo, tipo latossolo, né? Ele é amarelo porque as cores que nós classificamos, o nosso segundo nível da classificação é cor, é latossolo amarelo, argissolo vermelho, etc, etc. O segundo nível da nossa classificação, a ordem seria latossolo, a subordem seria lá amarelo, porque a cor é amarela. E vem depois o caráter, a saturação por base. No caso aí, como é baixa, entra o caráter distrófico. O solo com saturação de base menor do que 50, entra o caráter distrófico. E no quarto nível, entra o úmico aí, no caso, que é um solo. Então, o que é o úmico aí? No caso, é um horizonte espesso, escuro, com muita matéria orgânica. Você vê que o ar vai até 1 metro aí, em torno de 1 metro. Então, é um senhor horizonte A, que só desenvolve, só se forma nessas condições. Aqui, no caso, é um brejo, que é um clima mais amenizado do que o que está aqui em volta, uma floresta úmida, umidade relativa alta, então permite essa acumulação. Então a oxidação da matéria orgânica aqui é pequena, então acumula. Quando chegar lá embaixo, na condição de clima diferente, nós vamos ver, já o horizonte A não desenvolve assim, porque ela se oxida, a matéria orgânica se oxida com as temperaturas elevadas, né? E também com o clima mais quente, então altera totalmente as condições. Professor, é possível encontrar o horizonte O aqui, olhando para a vegetação? Sim, o horizonte O seria essa literia, a capinha superficial de matéria orgânica que você encontra normalmente embaixo das matas, né? Então você vai ter uns 5 centímetros, às vezes chega no máximo 10 centímetros, é o que é essa parte superficial com matéria orgânica, tem raízes, folhas, etc, etc. Tem um O maiúsculo, O minúsculo, quando ele é um O ainda pouco transformado, quer dizer, com muitas folhas, você verifica as raízes, resto de galho, tudo que está se alterando. E tem um OD, O maiúsculo, D minúsculo, D composto, quer dizer, a matéria orgânica já está mais evoluída, você não identifica mais resto de galho, folha, etc, etc, porque ela já evoluiu, já está transformada, já está mais integrada com a parte mineral do solo. Nós vamos ter a sessão de perguntas e respostas, mas eu já vou adiantar aqui, fazendo uma pergunta para a gente mesmo. Por exemplo, o aluno, ou a pessoa ainda que está vindo aqui, ou que não conhece bem o ambiente, por que se o solo é escuro está dizendo que ele é amarelo? Veja bem, é porque, na realidade, para os solos mais desenvolvidos, como latossolos, litossolos, argissolos, o segundo nível é a cor, né? Se é amarelo, se é vermelho amarelo, se é acinzentado, enfim, é a cor. Porém, nesses solos que tem um horizonte superficial muito espesso, como é o caso aqui, sim, a outra informação é que a cor que é de onde se extrai o nome, se é amarelo, vermelho amarelo ou vermelho, é dentro do primeiro metro do horizonte B. Então, como o horizonte B aqui está muito para baixo, e ele tem cor amarela, então prevalece a cor que está no primeiro metro do horizonte B. A parte de cima não é o que vai dar o nome da cor do solo. Logo, no segundo nível ele é amarelo, latossolo amarelo. No terceiro, se fosse lá nos tabuleiros, além da cor amarela, ele teria a coesão, né? E junta as duas coisas no mesmo nível. Seria, em vez de só ser distrófico, lá seria o distrocoeso, que não é o caso. Ele aqui não tem coesão, né? E no quarto nível, dado essa espessura do horizonte A e sua caracterização que cai no tipo único, ele vai entrar no quarto nível. Poderia ser outra característica, no caso lá do tabuleiro cocheiro, não teria esse horizonte, então não teria essa característica no quarto nível. Seria outra condição, o tipo ou qualquer outra característica, né? Nesse caso aqui, no quarto nível, está destacando o horizonte A, que é o do tipo único. Logo ele fica latossolo, amarelo, distrófico, úmido, até o quarto nível. Sim, acréscimo ao que você falou, a classificação ela é baseada no horizonte B. Ou no C, se o solo não tem B. E quando o solo só tem A, no caso de um solo litólico espesso, então ela é feita pelo A. Porque é a característica mais permanente.
Se você baseia a classificação só no ar, aí a erosão leva o ar e tal, então o solo fica é difícil de classificar. Então por isso que é usado o horizonte B, que é muito mais permanente, né? Quando não tem B, aí nós temos que ver. Se o solo é só sequência C, você vai pegar o C na parte abaixo do A. E quando ele só tem o A, aí tem que usar o A. A descrição de cor, normalmente a gente faz sobre luz solar direta, né? E aqui a gente tem uma condição especial, né? Baixa luminosidade e o solo também está numa condição de umidade mais alta do que o normal. A descrição da cor é baseada na caderneta de cores, é internacional, porque você vê essa cor e, digamos assim, 10YR, 54, valor e croma. Tem a matiz, que é o 10YR, valor e croma. Isso aí é internacional. Então, qualquer parte do mundo que você vê a descrição, isso aí ele vai entender o que é. Como está o tempo aí? 5 minutos. Tá. Então pode... Então, alguma pergunta que quiserem? Abrir a sessão de perguntas e no final eu ainda gostaria de ouvir também a opinião, para complementar, das potencialidades e limitações, que é uma coisa importantíssima para o uso aqui da região, e aí a gente pode ouvir também o professor Roseildo dar alguma explicação sobre essa questão aqui, que é mais uma questão que ele conhece melhor do que a gente, né? Então fica aberto aí para as perguntas e respostas e fiquem à vontade para perguntar sobre o que foi explicado aqui ou qualquer coisa que esteja aqui no manual, no guia de campo ou alguma outra pergunta relacionada com o perfil. Eu quero só tirar dúvida. Você falou que estava o carbono. Sol. Lá do solo aqui, deu Legal se inscrever. identificaram a camada adensada, né? Um adensamento no lado de vocês. Exatamente. Quer dizer, numa mesma situação fisiográfica, é uma característica de um adensamento. Nesse caso, diria, talvez até coeso, não sei, alguma coisa desse tipo. Eu vou tentar explicar. Dificilmente você vai encontrar coeso aqui nessas condições. Não é como um tabuleiro. Se ele está adensado, no caso quando é natural, se chama de adensamento. Quando não é provocado por máquina, é compactação. É difícil você encontrar, a não ser que seja uma área que tenha sido utilizada. Tinha sido utilizado usando máquinas e tal. Então esse solo, ele é muito poroso. Ele é muito poroso, friável e tal. Então ele compacta com facilidade. Entendendo? Você encontra solo desse que a densidade aparente é em torno de 1, assim no ar, você encontra até 1,6. Aí ele já foi compactado e 1,6 é a densidade aparente de solo, até de um fragipã, de horizonte duro, etc. Então, se foi usado, aí pode ter a compactação. Foi identificado essa compactação nas áreas agrícolas, tem uma área que é usada pela Sudene, usada agriculamente, incorporada pela universidade, mas dentro da mata, no engenho vizinho, Ronaldo e não me lembro, a professora Sandra, eles identificaram esse adensamento dentro da mata, né? Lógico que pode ter essa mata com 40 pode anos, ter outra condição, né? Você tem material da formação Barreiras, que normalmente esse material, que é um material muito pobre em ferro, ele tende a se compactar, ele já tem uma compactação, ou melhor, um adensamento natural, por questão de esse solo com teor de ferro muito baixo, eles tendem a compactar, eles são um pouco granulados, com a estrutura em grumos, ele tende a ser assim naturalmente. Agora, se foi por máquina, a gente vai chamar de compactação, foi compactado. Um horizonte coeso, nesse caso. No caso, que é naturalmente e tal, seria um horizonte coeso. Isso ocorre muito na formação barreira, nos tabuleiros costeiros do terciário. Isso ocorre desde o Amapá, vai até o estado do Rio de Janeiro. Toda a costa tem uma faixa desses solos, exatamente da área da formação barreira, do terciário. Eu tenho uma certa familiaridade com o trabalho, né? Na realidade, esse trabalho ele está mais ou menos a uns
acho que uns 200, 250 metros daqui, foi aberto em área de cultivo, que é a Xande Jardim, que é uma área historicamente cultivada, né? Mas para tirar a dúvida se era uma compactação, se era um adensamento, também foi aberto trincheira na área de mata. E houve a similaridade de propriedades nas áreas de transição, entre o AB e o BA, né, nos horizontes de transição, realmente constatando um aumento da densidade do solo, redução de taxa de infiltração. Agora, ao contrário desse lá, por exemplo, o horizonte lá era moderado, e não era um A único, como é aqui. Aí quer dizer, aí o que denota que a pouca distância você tem uma variação também aqui em termos de coisa, mas assim, as conclusões levaram à questão de isso aí, somente isso é mostrado através do levantamento de solo, né? Exatamente. A hora que quiser fazer o levantamento de solo, fazendo exames com trade, depois abrindo trincheira, onde você for delimitar essas manchas, elas têm que ser delimitadas separadamente, que são solos muito diferentes. Mais alguma questão? Ô Clínio, só Sim. se existe no perfil de solo algum indicador que dê ao pedólogo a coragem de afirmar a classificação, se ele é distrófico ou eutrófico, ou se ele só pode decidir mediante a análise do solo. Uma vez que o senhor já chegou aqui dizendo que o solo é pobre, não sei o quê, então existe alguma sugestão no perfil que possa antecipar esse diagnóstico? Existe sim, mas isso aí você tem que ter muita experiência em solo, né, em verificação de solo. Por que eu fui logo dizendo? Porque eu estou aqui numa situação alta, úmida, que eu sei que o solo é um latossolo. Dificilmente você teria um latossolo sem ser distrófico nessas condições. Então isso aí você tem que analisar as condições de formação, porque o solo é o quê? Resultado da ação integrada de clima, relevo, geologia, etc. Então a ação integrada disso vai dar o resultado do solo. Então nessas condições aqui, a gente espera sempre, mesmo sem ter análise, a gente pode com certeza afirmar que é um solo distrófico. Aqui vai falar. Só uma pequena duvidazinha. O Coelho falou que o carbono orgânico estava em percentagem, ou é em grama por quilograma? Coelho, você comentou sobre o carbono, a percentagem e tal. Nós estamos falando que esse resultado da análise química, que aparece aí em 100 mol de carga por decímetro cúbico, em verdade leia-se por quilograma. Isso nós ligamos agora para confirmar com o laboratório, então já está o valor correto. A unidade é que deverá ser lida. Não é isso, eu estou falando do carbono. Ele está perguntando do carbono. Você falou em percentagem, mas está em grama. O carbono é grama por quilograma. Já estava expresso aí. Okay. Já está ok, é isso aí. Tá nessa que ele falou em percentagem, aí fiquei com a dúvida, né? Por quilograma ao invés de decímetros cúbicos. Ok? Só isso aí. Ô Clínio, só o que eu queria falar que é só uma sugestão, né? Que depois, quando se for fazer alguma alteração depois, esses números aqui no formato de subscrito, né? Ele tem que estar no tamanho normal, porque o subscrito não é mais utilizado, né? Isso era naquela descrição antiga. Onde é que está? Nos horizontes. A simbologia dos horizontes, né? Então A subscrito 1, A subscrito 2, na realidade fica A1, A2, sem esses algarismos serem subscritos, né? Tudo em caixa alta mesmo. No caso aí, esses números são apenas uma sequência vertical. Né? Não, sim. Então A1, A2, A3 é uma sequência vertical. É só para dizer que não são subscritos, né? Ele vai Não são subscritos, é só um número dizendo. O subscrito seria o W, o T, o V, outras características. O número aí realmente é só questão de divisão vertical dos horizontes. Está expresso aqui na legenda. Professor. Então quando chegou no B tem o subscrito aí, W, indicando que o W é um B intemperizado, do weather. Então é o horizonte B dele que é intemperizado. Então já se colocou o W dizendo esse é um subscrito realmente. Alguém mais está Tem uma pergunta aqui. O ambiente atual ainda permite a formação desse horizonte? A gente está tendo perda de matéria orgânica? O ambiente atual, você vendo aí na mata, se você examinar, você está vendo que tem
concentração de folhas, galhos, ramos, etc. Então a tendência é ele acumular mais, sem mexer na mata, né? Mexeu na mata, queimou, a primeira coisa que queima é essa camada superficial, que é matéria orgânica. A área que o Dr. Neto visitou, que o senhor foi comigo lá, é uma área já que vem sendo utilizada há mais de 20 anos, 30 anos, e essa condição de úmido já se perdeu lá, né? Foi descrito aqui, como o Júlio falou, como moderado. A tendência é isso aí, ele vai perdendo a matéria orgânica e vai passando para um ar moderado em vez de ser um ar úmico, no caso. Esse ponto aqui do perfil pertence a uma área da universidade denominada de Fazenda Jardim, né? No trabalho do Tadeu Montenegro, ele destacou algumas feições típicas desse solo e de uma variação de solos bem interessante. Eu gostaria de pedir ao Tadeu aí que rapidamente destacasse. Como o professor Leonardo falou ali no começo, estamos numa área de transição. Aqui, esse perfil do latossolo é o finzinho da mancha do latossolo. A gente anda aqui 300 metros, já não é mais latossolo, já é artissolo. E anda 800, já é planossolo. Tem um perfil de planossolo logo ali embaixo. Então, essa área de transição tem uma variedade muito grande. A gente encontrou latossolo, uns 6 tipos de argissolos diferentes, inclusive um que tem um perfil adensado, depois tem um perfil de horizonte clássico, e também planossolos, e lençolos lá embaixo. Descendo, né? Em outra condição de relevo, outra condição de clima, quer dizer, como o solo é o resultado desse fator de formação, então a coisa vai mudando. Tendo um planossolo lá embaixo, a vegetação é totalmente diferente, o clima é mais quente e tal. Então, é isso aí que tem que ver. Nós vamos ver essa sequência. Potencialidades Sim. e limitações. Seria bom dar uma explanação aqui para os professores que fazem a parte de fertilidade, até para poder melhor contextualizar, porque, digamos, está essa abundância que a gente vê aqui de carbono, que é refletido pela matéria orgânica, mas que a gente sabe também que se destruir a mata, perde aí de 30% a 50%, é bem comum que ocorra essa perda, pelo menos na Mata Atlântica de Pernambuco e de Alagoas, onde nós temos resultados de análise, se perde nessa faixa, de 30% a 50% que perde. O que fica estável é uma percentagem que sobra de 70% a 50%, mas de 30% a 50% normalmente perde. Agora, com relação às potencialidades de uso, professor, você poderia fazer os comentários aqui, porque vocês têm a experiência local aqui, do uso que se faz. Uma vez eu vou chamar o Tadeu aqui, que ele gerou um mapa temático de uso e cobertura vegetal, e é um trabalho bastante recente, e o Zé Coelho, inclusive, fez parte do trabalho, né, do comitê de orientação. Só a gente encerrar, porque o tempo já está esgotado. Só acrescentando que as condições físicas deles são excelentes, né? E de um relevo plano, então, para a utilização, aí entra o pessoal da parte química. Antes dele iniciar ali, é mais fácil, por exemplo, manejar uma condição física, ou um problema físico ou químico? Condição física é difícil. Por exemplo, no planossolo, você vai ver lá. Você não tem como mudar aquela condição ali de um solo com alta concentração de argila no B, com densidade aparente alta, ele se resseca, fica duro, extremamente duro, aquilo ali você não muda, é difícil. Agora, condição química não, você com calagem, adubação, etc., com tratamento, esses solos chegam a alta produtividade. Bom, pela declividade, geralmente, alguns trechos fortes ondulados que existe aqui, grande parte dessa região deveria ficar mesmo preservada, deveria ser recuperada a mata. Temos uma área ali mais adiante que foi reflorestada com sabiá há uns quase 30 anos, e é impressionante a diferença que existe de uma área vizinha que está um pasto super desgastado. Então, o reflorestamento é importante nessas desgastadas aqui, e nas partes que podem ser cultivadas, que não são muitas nessa área bem bastante inclinada que existe por aqui, várias culturas podem ser aproveitadas. Essa área aqui é uma área, é uma reserva, né? E não sei que idade tem essa mata, talvez uns 40 anos. O professor Leonardo tem idade dessa mata. Pode. Uma coisa que nos chama a atenção é a baixa distribuição diamétrica. Ou seja, tecnicamente falando, se nós fizéssemos uma análise de vegetação aqui, a gente teria uma área basal muito pequena. Ou seja, em outras palavras, são árvores finas, de baixo diâmetro. Uma baixa distribuição
distribuição diamétrica em vegetação denota ou um antropismo sistemático, ou seja, o corte seletivo, ou uma vegetação relativamente jovem. As duas coisas ocorrem aqui. Né? Essa área, embora tenha mais de 40 anos e esteja abandonada ou sob condição de reserva, a intervenção ao todo não parou. Então há cortes seletivos aqui. Então, assim, tem uma área com mais de 40 anos de reserva, porém sofrendo interferências. A baixa distribuição diamétrica e o subbosque adensado revela isso. Como é que está o tempo, mano? 5 minutos para concluir o perfil. Com perguntas e... Alguém mais gostaria de participar? Tem informação da produtividade do manejo que se faz aqui nessa área? Só celular. As pessoas que conhecem menos aqui na região, assim, se planta, mandioca, milho, feijão. Sim, se é que se produz, se tira boa produtividade, se tem que ser feito sempre as complementações com adubação, enfim. Tem alguma ideia? Bom, preocupado com isso também, nós propusemos a Maeli aqui que fizesse um levantamento junto ao IBGE, não foi, sobre dados da socioeconomia, do que se produzia cada ambiente que a gente fosse visitar. Você poderia nos trazer, a partir daquela sua pesquisa, alguma informação nesse sentido? O que é que o município de Areia, ou essa área especificamente, produz, né? Em que ele se destaca? Né? Bom, há destaque aqui no município de Areia para a produção de cana-de-açúcar, bananeira, né, algumas frutíferas e também, como é comum em toda a região nordeste, cultivos de culturas anuais, como milho, feijão, que ocorre também nas outras áreas, porque a gente fez esse estudo comparativo. Então, Areia, em relação aos demais municípios que nós visitaremos e aos outros perfis, se sobressai bastante na produção agrícola, embora os solos sejam, de alguma forma, relativamente pobres em fertilidade, mas tem essas condições físicas que os professores já relataram muito bem, e também pelas condições climáticas, né? Alta precipitação, a gente vai ver não sei se vocês observaram aí no gráfico que nós colocamos climático na cartilha, que existe um gradiente climático entre, não sei se o professor Leonardo comentou isso, que a gente vai ver um gradiente climático de cerca de 800 a 900 milímetros de diferença. Então, por essa condição de maior umidade, o município de Areia se sobressai em relação aos outros que nós visitaremos na produção agrícola, ficando com maior exploração a parte de fruticultura, especificamente a banana e a cana-de-açúcar, são os principais produtos da região. Mas só com acréscimo, parece que essas áreas, com esse solo, com um horizonte único, né, que é nesses topos, são áreas mais preservadas, não são áreas que estão sendo muito utilizadas, não é isso? Exatamente, nesse caso a gente fez uma análise geral para o município de Areia, para o município de Remígio e para o município de Caturité. Mas nesse caso aqui, desse solo, são áreas realmente de preservação e foi o que a gente também chegou ao consenso no nosso trabalho que fizemos como resumo para apresentar em painel na reunião. Nós temos 2 inscrições ainda para encerrar, o senhor e depois o professor Ian. Em se tratando de classificação de solo para fim de irrigação, a profundidade da trincheira deve ir até quantos metros? Sim. Então, normalmente, o requerimento pela metodologia da Codervas, a trincheira a gente cava até 2 metros, mas como a drenagem é um problema que deve ser olhado com muito carinho no ambiente semiárido, geralmente nas especificações, nos termos de referência, a Codervas geralmente exige que se faça um aprofundamento com um trado no fundo da trincheira, às vezes até 4 metros, que é para verificar se não tem algum impedimento. Mas até 2 metros, se não tiver nenhum impedimento antes, é a profundidade usual que a gente faz da trincheira para fim de classificação, para fim de irrigação, que é uma interpretação técnica, né? E esse aprofundamento é para verificar se não há algum problema de drenagem. É feito assim. Obrigado. Complementando um pouco a questão de uso e manejo,
que lá está o solo distrófico, o solo pobre, como uma região úmida, como os tabuleiros costeiros, né? O comportamento, então, em termos de resposta, é aquela coisa, fisicamente bem, mas quimicamente, você derruba uma capoeira, planta um ano, o milho é o indicador, né? Planta indicador. Dá uma produção razoável, primeiro ano, segundo ano, a metade, terceiro ano, um terço do que dá, e fica nessa história. Então, a agricultura de subsistência, a agricultura baixo nível tecnológico aqui, realmente está no adubo que vem da região vizinha, a região seca de Criatório, quer dizer, antigamente tinha a adubação orgânica, né? O estrumo para poder, então tem que se estrumar, porque o agricultor pobre aqui em cima desse solo, ele morre igual o solo, pobre, embora fisicamente bem tendo governabilidade. Nós somos exemplo dos cerrados, né? Que eram tidos como solo emprestável para a agricultura. Entretanto, eles têm condições físicas favoráveis, são profundos, bem drenados, friáveis. Hoje em dia, está praticamente tudo ocupado com soja, dando 3.300 quilos por hectare. Então, a produtividade agora é uma alta tecnologia, né? Macronutriente, micronutriente, etc, etc, etc. Encerrou o tempo.